Jesús nos dice que no tendréis ídolos delante de mim. Nosotros tampoco tenemos. Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui de uma moça conversando com um padre, né? Eles falam em espanhol, você pode ler a legenda, tenha paciência para assistir a legenda. O que acontece? Ela, no final do vídeo, ela vai entender, ao longo do vídeo, ela vai entender o que a igreja, qual a relação que a igreja tem com os santos. E que na verdade a igreja não é idólatra. Mas no início você vai perceber agora no início do vídeo, que ela tem aquele estigma, né? Aquele velho estereótipo dos protestantes dizerem que os católicos adoram imagens. Preste atenção no início do vídeo. O sea, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y Jesús nos dice que no tendréis ídolos delante de mí. Nosotros tampoco tenemos. No, dime. ¿La Iglesia Católica? No tenemos ídolos. No. ¿Cómo que no? No tenemos ídolos porque realmente Dios dice en el Éxodo, no te crearás nada, ninguna imagen, ¿verdad? Ninguna estatua, vamos a decir, de otros, dilo tú, de otros dioses. Las estatuas que nosotros tenemos son representativas, son simplemente para una especie de veneración. O sea, es como, por ejemplo, si nosotros no nos podemos crear ninguna imagen o respetar ninguna imagen, o sea, ser idólatra es poner en el centro de nuestra vida ese objeto y decir, Él es Dios. Y tú piensas, una preguntita, ¿me dijiste el nombre? María Francisca. María Francisca, ¿tú piensas que nosotros los católicos somos así tan, vamos a ser así tan tontos para pensar de que una estatua viene y se cae y ya, se rompe? Y eso no es nuestro Dios. Sería un Dios, o sea, nosotros seríamos muy imbéciles para pensar de que eso es representativo. Bom, como dá para perceber no início do vídeo, ela um tom meio sarcástico, né? Como protestante, em dizer que os católicos adoram imagens, são idólatras e estão em pecado. Aí o padre começa, né, ele vai começar a falar de uma passagem bíblica bem específica, você vai ver qual é, e você vai ver que ele tem uma explicação bem lógica, bem fundamentada para isso. Tú puedes ser idólatra también del dinero. Puedes ser idólatra de un carro que para ti tú lo pones al centro y tú dices, eso es mío y tal, y le das toda esa importancia. O sea, tú piensas que ese objeto es Dios. Y nosotros no somos así estúpidos para pensar de que una estatua o una cruz o un objeto sea Dios. Entonces los evangélicos nos atacan mucho por eso, pero... No es un ataque, es más que nada decir que es la verdad, que es la palabra de Dios, que está escrita por Dios. Está escrita por Dios, pero es mal interpretada por ustedes. No. Mal interpretada porque ustedes dicen que nosotros creemos que la estatua de la Virgen María, por ejemplo, es Dios. ¿Quién ha dicho eso? La Iglesia Católica no enseña eso. No começo do vídeo, vocês percebam que ele vai fazer uma pergunta a Maria Francisca. O nome dela, muito belo, inclusive. Nós católicos, ele pergunta para ela, né? Você acha, Maria Francisca, que nós católicos somos tontos de estarmos venerando uma estátua? Qual a lógica que tem isso? Agora eu vou fazer um breve parêntese. No contexto mais do interior do Brasil, daquelas famílias mais humildes, onde tem inclusive sincretismo religioso, por causa de todo o processo que o Brasil viveu ao longo da sua história, né? Muitas pessoas realmente, né, colocam santos de cabeça para baixo, Santo Antônio. Então, dentro do interior do Brasil, infelizmente, tem uma cultura de pessoas podem ter uma atitude idólatra diante de imagens. E isso acontece. Muitos católicos, mas ele vai falar no segmento do vídeo, inclusive, que ele reconhece isso, mas que muitos católicos eles precisam de quê? Dessa catequese. De entender que o santo ali não faz nada. Então é uma má formação catequética também. Que aquela estátua exatamente não faz nada. Que o centro é Deus, apesar da intercessão. Mas é esse breve parênteses. No Brasil existe, por causa do sincretismo religioso, por causa de uma mistura toda de tantas coisas, de outras religiões, desse processo cultural que o Brasil viveu, de pessoas que realmente acham que imagens, né, ou que divindades, ou que algo que está ligado à água, à natureza, pode fazer alguma coisa. Então existe isso, que é uma mistura, e assim,
é uma questão cultural do Brasil, mas que deve ser cada vez mais catequizada. Eu até arrisco dizer, eu tenho 30 anos, então essa geração que está com 30 anos, que é católica, que está voltando para o catolicismo, e que tem um entendimento dessas coisas, que vão ter filhos e tudo mais, ou não terem filhos, mas influenciarão outras pessoas, que conviverão com pessoas que têm filhos, enfim, que estarão na comunidade católica, que estarão em contato com católicos, eles vão ter na minha visão, né, vão ter esse pensamento diferente de uma catequese bem formada, no sentido de entender o que as imagens representam e instruir realmente as pessoas. E as pessoas, esses filhos, essas pessoas que eles cada vez mais serão mais instruídos e mais perspicazes em entender realmente, e isso fortalecerá a fé católica. Certo? Então, só esse breve parênteses. Mas no Brasil, realmente, em algumas localidades, algumas pessoas, tem pessoas que confundem, principalmente pessoas que estão ali na casa dos 50, não sei, 60 anos, pessoas um pouco mais velhas. Eu já vi muito essa questão de pessoas confundirem o que elas estão fazendo, de elas não entenderem, delas terem uma coisa com a imagem, não para buscar Deus, mas como se aquele santo for fazer um favor para ela, se Deus ou que Deus vá fazer um favor para ela. O que acontece também nos protestantes, esse negócio da teologia da prosperidade, é um negócio assim de Deus me faz uma coisa, um favor, né? E eu vou lá e faço outra coisa. Eu faço uma oferta lá para a igreja, né? Porque aí depois dessa oferta, essa fogueira santa, eu vou ter prosperidade porque eu ofertei tudo para a igreja. Tem vários exemplos de pessoas que processam a igreja depois porque, enfim, perderam tudo e querem o dinheiro de volta. Então tem essa relação mercadológica. Essa relação que o Nietzsche já falava muito antes, que é usar Deus como um meio e não como um fim último, é que também está sempre no cerne dos problemas da sociedade, né? Você pode correr atrás das suas coisas, das questões materiais e tudo mais básicas, trabalho e tudo mais, mas colocar Deus como alguém que vai te fazer um favor material todo momento é complicado. Mas vou seguir o vídeo para não ficar muito longo esse vídeo. Y te lo digo también porque seguramente tú habrás escuchado que hay algunos protestantes que se han manifestado sobre eso diciendo no es verdad. La Iglesia Católica no dice que eso es Dios, eso es mentira. Muchos Bueno, pero que son ecuménicos, que tienen un diálogo muy directo con la Iglesia. Sí, Entonces, igual uno se equivoca, yo sé que, pero porque somos humanos, todos los humanos nos equivocamos, pero lo importante es arrepentirnos. Y Dios dice que no importa, a lo mejor ustedes le ponen ese concepto a lo mejor lo tienen así como en el buen concepto o lo ven de la buena manera, pero Dios dice claramente que no los tendréis. no los tendréis en el sentido de ningún como sentido. dioses, en ningún sentido. Ahora, si yo te digo que tú tienes, entonces si en ningún sentido, si tú tienes dinero aquí, No. dinero. Ahí hay una Nada. imagen, ahí hay una imagen. Tengo 0 pesos. Mira, ahí hay una imagen. Tú lo tienes. O sea, tú no lo tienes ahorita, pero generalmente tú usas el dinero, ¿verdad? Y ahí está una imagen. Y si Dios dice que no te hagas imagen ninguna, de ningún tipo, tú no tendrías que tener dólares o pesos chilenos ni absolutamente nada. Sí, no, pero... O sea, todo depende. O sea, ahí está explícito. No te harás dioses fuera de mí. O sea, ahí es donde está el punto donde tenemos que reflexionar. Pero... Porque de imágenes tenemos imágenes. Por ejemplo, ahí está una estatua. Mira, ahí está una estatua. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es una estatua. Aquí tenemos esta imagen de un león. Ajá. ¿Son dioses? No, son No. estatuas, son de yeso. No. Pero- ¿Qué cosa representa esto cuando tú lo ves? Un animal, un león. Tiene ojos, pero no ven, como dice la Biblia. Tienen boca, pero no No, pero comen. si usted sabe la verdad. Porque ¿Cuál verdad? la verdad es que muchos de por ejemplo, de la gente que va a la iglesia católica, Ahora, esa es otra cosa. ustedes los tienen adorando esas estatuas, No. Cuando- pidiéndoles cosas. No, cuando tú dices... Eso es pecado. No, cuando tú dices Es un tú, pecado. cuando tú dices tú, ustedes lo tienen adorando, o sea, estás calumniando porque yo nunca he predicado una cosa así. Hey, vamos a adorar ahora a la Virgen, No, o vamos a esa es la adorar verdad. la imagen, o vamos a adorar el Santo, No San es una Francisco. calumnia. Tampoco no vengo con ese espíritu de atacar o Ujú. no, quiero decirle la verdad
Porque, tu verdad, porque por, muchos por están... como tú interpretas la Biblia, porque No, Dios realmente dice, es la palabra de Dios. no te harás imágenes de otros, y ahí es donde está el detalle, de otros dioses. Sí, pero... Entonces, la imagen... Por último, eu queria fazer uma reflexão também muito interessante que o padre faz, que é muito bacana, que é o seguinte: ele fala uma comparação do dinheiro que está dentro da... Ele pergunta se tem dinheiro, e ela fala que não tem e tudo mais, mas ele fala assim, ó, você tem esse dinheiro, você tem esse papel, é uma imagem, aquela estátua é uma imagem, tudo é uma imagem. Se você tem uma relação com essas coisas, uma relação de idolatria, de veneração, e é bem sutil esse argumento, é bem interessante, porque se você tiver essa relação com esse dinheiro, com essa coisa, então, você vai ser um idólatra. Se você tiver essa relação de veneração ao carro, à casa, aos bens materiais, isso vai ser uma idolatria. Então, assim, o que a maioria das pessoas que são protestantes ou não entendem, e que o padre Paulo fala muito, esse argumento é muito interessante, que a idolatria é a relação que você tem com as coisas criadas. Isso quer dizer o quê? A idolatria é a relação que você tem com as coisas que existem no mundo, as realidades criadas por Deus, pode ser qualquer coisa que uma pedra, ou as árvores, criadas por Deus, obviamente, na nossa concepção, inclusive cristã. E inclusive isso pode entrar no cientificismo, tem gente que acha que a ciência é um Deus. E adora a ciência como se a ciência fosse resolver tudo. O Chesterton fala muito bem sobre isso. Você não pode não acreditar em Deus, mas assim, acreditar na ciência como se fosse resolver todos os seus problemas. Na política como se fosse resolver todos os seus problemas. Aí é uma estupidez, porque não vai resolver todos os seus problemas. Né? A política é a arte do possível, a ciência a gente sempre vai achar um problema para poder resolver. Então, assim, colocar a ciência como um Deus, como um dogma, tem pessoas que fazem isso. Então, a idolatria é em relação com as coisas criadas por nós também. Você pode ter a idolatria ao carro, à casa, enfim, aos seus bens, à sua conta bancária. Você pode ter uma idolatria em relação à sua família, ao seu pai, à sua mãe, e você achar que aquilo é o seu Deus. Né? Aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não são. Se você está colocando aquelas pessoas no lugar de Deus, né, de algo superior, né, e isso também tem a ver, por exemplo, quando as pessoas morrem. A morte é algo muito difícil, as questões mais emblemáticas. Muitas pessoas morrem junto com aquela pessoa, apesar de estar viva. Por quê? Porque ela colocou aquela pessoa no patamar de Deus, e depois que aquela pessoa morreu, ela morreu junta, apesar de estar viva com o corpo. Então, a relação que a gente tem que ter com a morte é uma relação, evidentemente, de humildade. Porque existe uma lógica divina e uma lógica que a gente não entende para com a questão da morte e as pessoas morrerem, nós morremos. Se a gente for toda hora dizer que esse Deus não existe, esse Deus não, como é que ele pode tolerar a morte ou o sofrimento? Então é isso, gente. Para fechar. Então você perceba que o padre vai argumentando de uma forma muito interessante, mas ela vai fazendo outros questionamentos, e no fundo ela fica sem argumento também, e no fundo, na minha opinião, ela vai meio que entendendo, e vou deixar o vídeo original para você perceber que ela meio que está no sentido até mesmo de se converter, de ir atrás mais de respostas, pelo menos é o que eu vi no semblante dela. Mas é isso, pessoal, assista o final do vídeo. Vou deixar o vídeo original do padre aqui, o canal dele, para você assistir o vídeo original. Tá em espanhol, mas você pode colocar as legendas. E essa legenda também você pode prestar atenção, voltar o vídeo e tudo mais. Esse é o vídeo de hoje, desse tema. Trarei muitos vídeos como esse. Infelizmente ficou um pouco longo, mas tenha paciência. Salve Maria, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Aquí tenemos una imagen que no es Dios. Allá está otra estatua que no es Dios. La Virgen María no es Dios. ¿Y ustedes? San Francisco no es Dios. Nosotros simplemente respetamos. Así le damos el uso que se merecen. Con veneración, con respeto, mas no con adoración, porque el único que tiene que ser adorado es Dios, y Dios se adora según la Biblia en espíritu y verdad. Sí. Sí. Y nosotros no le decimos a la gente, eso no es verdad. Eso no es verdad que nosotros le decimos a la gente, miren, tienen que adorar las estatuas. No. Recuérdate, idolatría es cuando tú metes en el centro de tu vida. Puede ser una estatua, puede ser que no sea una estatua, puede ser una idea, sí, puede ser un proyecto, puede ser un objeto, puede ser tantas cosas, sí, que tú lo pones al puesto de Dios. Y te digo que hay mucha gente que aún
no poniéndose de rodillas delante de una estatua, adoran. ¿Y sabe a quién adoran? Al Dios dinero. Sí, también eso ¿Por qué? está Porque escrito. viven pensando de que eso, teniendo dinero, han solucionado todos los problemas y entonces... Sí, también, entonces también no. eso está escrito en la Biblia, también Dios dice eso. Y bueno, hay muchos pecados, pero ese en particular es el pecado que carga la Iglesia Católica, que es el pecado de la idolatría. No, pecado si de verdad fuera así. Tal vez lo que tú te refieres es que muchas veces algunos cristianos católicos, por ignorancia, tal vez hacen cosas delante de las estatuas, y es nuestro deber como pastores, y te lo digo yo, o sea, en conciencia, de que es nuestro deber catequizar bien a las personas, prepararlas bien. No. ¿Por qué me pones esa cara? Porque ¿No estás de acuerdo? Porque tú piensas que nosotros, a propósito, estamos engañando. espera un segundo. No, si no se trata de... O sea, tú piensas que nosotros... No, ¿por qué creo me pones que esa cara? usted- yo O sea, creo tú que- me ves a mí y tú piensas que yo le estoy diciendo a la gente que adora en una estatua. No, no es eso. Quizás usted también se ha dejado cautivar por esa No. enseñanza que está equivocada. No, absolutamente. Para mí Dios es uno y está Y allá. si Dios le dice que Entonces, eso está mal, es que Dios no lo dice. Dios lo dice. Dios dice, no te harás dioses fuera de mí. Y Dios